E olha só, no aniversário de 91 anos da cidade de Goiânia, a nossa querida capital do Cerrado, nós temos ainda mais motivos para celebrar. Neste mês em que a igreja nos convida a refletir sobre a missão, nós vamos falar agora sobre comunicação. A missão da comunicação na Arquidiocese de Goiânia. Para isso, eu tenho a alegria de receber a Thalita Salgado, que é assessora de comunicação da nossa arquidiocese. Bem-vinda, Thalita. Obrigada, padre. Seja bem-vinda ao nosso programa pela primeira vez. Primeira vez, é uma alegria estar aqui. Que coisa boa. Vamos sentar, Thalita, para conversar um pouco mais sobre a missão da comunicação na nossa arquidiocese. Antes disso, eu queria pedir que você pudesse falar para nós como começou, a sua vocação para a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa, desde muito jovem, que gosta de ouvir histórias. Gosto de saber sobre as pessoas. E então eu fiz a faculdade de jornalismo, porque já gostava muito da comunicação. E já também tinha um envolvimento na igreja. E já na igreja, terminando a minha universidade, eu ingressei na PASCOM, Pastoral da Comunicação, trabalhei no secretariado também da paróquia, sempre muito envolvida com as pessoas e nesse anúncio. E depois eu fui trabalhar na Arquidiocese de Goiânia, comecei como voluntária, escrevendo para um jornal que na época existia, até que hoje eu estou na coordenação, estou também na PASCOM Brasil e também no regional com trabalhos pastorais, E trabalho na assessoria da Arquidiocese de Goiânia, à frente da Secretaria para a Comunicação. Que coisa boa, Thalita. E como você vê o papel da comunicação na evangelização da nossa arquidiocese? Nós estamos celebrando o mês missionário, E nós sabemos que todos nós somos missionários. Desde aquele que está lá cantando na igreja, ao sacerdote, ao agente da PASCOM, cada um de nós somos missionários. E você, como assessora de comunicação, como membro da PASCOM na sua paróquia de origem, como você vê o papel que a comunicação tem para ajudar na missão da igreja? Eu acho que a comunicação, padre, ela tem que ser percebida exatamente como esse anúncio, Tudo é comunicação. A comunicação, ela é importantíssima, fundamental para a ação evangelizadora da igreja. Porque quando a gente comunica independente, em várias instâncias, a Cristo. Essa é a nossa missão. Então, os comunicadores, eles são missionários. Eu gosto de falar para a PASCOM, não é um trabalho isolado, A ação evangelizadora da igreja, ela é um global e a comunicação, ela é fundamental para isso. E eu acho que é uma missão muito bonita dos comunicadores, porque a gente tem que fazer com que a mensagem chegue, a gente tem que escutar, não só falar. Às vezes a gente fala que a comunicação é só quem fala, mas não. Para bem comunicar, a gente tem que ser bons ouvintes e temos que ser apaixonados pelas histórias, pela fé, para conseguir chegar nas pessoas e principalmente para conseguir tocar o coração delas. Olha que interessante que a Thalita fala, Antes de comunicar, a gente precisa ouvir. A gente precisa parar para escutar o outro. E a gente vive num mundo onde existem muitas inverdades, As chamadas fake news, onde muitas vezes nós nem escutamos direito e já proliferamos uma notícia errada. Sim. Então, é preciso... E aí uma terceira pergunta que eu queria falar para você era isso, qual a importância da formação? A formação do agente da PASCOM, a formação daqueles que querem trabalhar na igreja, na evangelização. Qual a necessidade dessa formação? Eu acho que a primeira resposta é isso, É trabalhar o ouvido, a capacidade de escutar, Isso, a formação ela contribui para que a gente escute melhor, para que a gente esteja atento, mas principalmente ela trabalha a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento. Comunicar, acima de tudo, é uma responsabilidade. Tudo que você fala, aquilo pode ter uma consequência e tem uma consequência. Então, se eu passo uma notícia errada, se eu passo uma coisa que eu não sei direito, se eu não escutei ou ouvi por cima, eu posso estar contribuindo para uma ação ruim.
eu posso estar contribuindo para algo que não vai dar um bom fruto. Por isso que o comunicador, acima de tudo, ele é um bom ouvinte e é aquele que usa do seu discernimento, também através da ação do Espírito Santo. A gente também tem que saber o que falar, como falar e quando falar. Comunicar também é saber silenciar em alguns momentos. Se eu não sei, se eu vi uma notícia, eu não sei se ela é verdade, eu silencio, eu procuro uma fonte segura e aí depois, se necessário, se aquilo for trazer bons frutos, eu vou passar para frente. Olha aí que coisa boa. São dicas, né, fundamentais para que a gente possa comunicar à luz do Evangelho. Thalita fez questão de dizer no início da sua fala que nós comunicamos a Cristo, né, Thalita? Embora tenha vários assuntos que perpassam a comunicação, mas o eixo fundamental precisa ser Jesus. Quando a gente tem essa visão de que o nosso anúncio é anunciar a Boa Nova, anunciar Cristo, isso também nos ajuda para que a gente não desanime ao longo do caminho, para que a gente não tema, para que a gente tenha dentro de nós a coragem do anúncio, né? E essa coragem vem do comprometimento, mas vem principalmente do amor e de saber o que se vai comunicar. A gente comunica a Cristo, comunica o amor, comunica um mundo melhor e isso é que nos dá força, nos dá segurança para calar na hora certa, para falar na hora certa e para sermos principalmente pessoas que fazem e promovem comunhão. Thalita, hoje Goiânia está em festa, celebrando 91 anos, né? E eu queria que você pudesse nos dizer, eu sou recém-chegado à cidade de Goiânia, né? E eu queria que você pudesse falar como a arquidiocese, né, ela contribuiu nesses 91 anos, né, de história da cidade de Goiânia, como a comunicação avançou. Você já está há quantos anos? Eu estou há 12 anos. Olha só, mais de uma década colaborando na comunicação. Qual os avanços que você percebe nesse processo aí? A história da Arquidiocese de Goiânia e da capital sempre estiveram juntas, né, entremeadas. E a comunicação, acho que ela avançou à medida que a cidade também avançou. Eu vejo que hoje nós temos muito mais proximidade ao comunicar, nós temos muito mais comunicadores, hoje a gente tem uma comunicação dialógica, né? Antigamente nós éramos acostumados a dar as notícias, a falar as coisas sem saber, não ter um retorno. E hoje em dia tudo é na hora, né? A gente posta, a gente fala, a gente faz uma reportagem, o senhor está aqui apresentando o programa, as pessoas estão ligando. Então eu vejo que o grande avanço para a comunicação é essa proximidade e é na hora. Por isso a gente fala assim, estejamos prontos, né? Eu acredito que a interatividade, né, com o conteúdo que a gente produz. Porque, por exemplo, às vezes a gente produz só algo muito frio que não tem um feedback imediato. Por exemplo, aqui no nosso programa a gente acabou de falar com a devota, alguém já está mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp. Então, há uma troca muito imediata e que isso favorece. Eu acho que aquece os nossos corações. Né? Aquece. E são oportunidades, né? Como a gente está numa interatividade o tempo todo tempo é tempo da gente fazer a diferença. Eu acho que essa é a principal avanço da comunicação. Então, hoje, uma palavra do Senhor, ao vivo, pode mudar aquela situação, não daqui uma semana, às vezes a gente tinha uma morosidade, mas agora, né? Então, eu acho que a comunicação avança assim como o ser humano avança, mas, fazendo aqui uma ressalva, precisamos ter sabedoria nesses avanços. Todos os adventos tecnológicos são bons se soubermos usá-los com sabedoria. Que coisa boa, Thalita. E nós agradecemos, viu? Pedimos que o Pai Eterno, de fato, continue abençoando e guiando os seus passos nessa missão aí na comunicação da Arquidiocese. Nós sabemos dos desafios cada vez mais, né, gritantes aí da sociedade e nós, como comunicadores, precisamos estar atentos e sensíveis, né, aos apelos do povo. Então, quero agradecer, viu, pela sua presença nesse dia, feriado em Goiânia, e você se dispôs a estar aqui conosco. Eu agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês aí de casa, estar aqui presente falando de comunicação, que é algo que eu sou apaixonada, e por Cristo, né, que é o sentido da minha vida, da nossa vida, o motivo pelo qual
nós vivemos. E quando a gente é apaixonado, a gente tem que anunciar. Então, para mim, é sempre um prazer. Quando eu for chamada para falar de Jesus, para falar de comunicação, não tem feriado. Que coisa boa. Thalita, eu quero me despedir com uma frase que você acabou de dizer, né? Todo tempo é tempo de mudar, é tempo de fazer a diferença. Então, que você esteja aberta aí a sempre comunicar essa boa nova do Evangelho. E seja bem-vinda sempre ao nosso programa, viu? Muito obrigada. Que coisa boa. Um grande abraço.